Com um sobrenome português, Martins, Valdir Martins, professor na escolinha de júniores do Brown Spiders e também atleta profissional, amador, chamamos assim, da equipa principal do Brown Spiders. Valdir, obrigado por teres vindo, tá? Obrigado a você pelo convite. Então é assim, tu estás num dos clubes, num dos times mais antigos de Curitiba, do Brown Spiders. Como é que foi essa chamada? O que é que te chamou? O que é que foi esse clique? Como é que viste o Brown Spiders e disseste, eu quero ir para lá? Então, a história de como que eu cheguei lá foi um pouquinho engraçada, porque eu tentei fazer o teste no time e na primeira vez eu não passei. Eu era um pouquinho mais magro do que eu sou atualmente, daí eu fui tentar fazer o teste e não passei. E aí eu me lembro que depois desse teste eu falei, eu não vou jogar mais futebol americano, por causa da sensação que eu senti por ter sido rejeitado no teste. Mas aí não sei porque num futuro teste que ia ter eu decidi ir, e aí finalmente foi o teste que eu passei, isso faz mais de 10 anos lá. Então, desde então, não consigo mais me ver sem o Brown Spiders estar vinculado ao meu nome, digamos assim. Então, foi esse mais ou menos o clique, assim, foi a última vez que eu tentei, falei, não, se não for agora eu desisto. E aí coincidiu que passou e ficou essa história que eu tenho. Uma das situações, diz-me uma coisa, tu te sentes-te de alguma forma como um exemplo para as camadas jovens? Ou seja, quando há alguém que diz assim, olha, eu quero ir conhecer Brown Spiders. Tu és professor numa das escolinhas, tá? Vais fazer um corte agora, peraí. Não mexas tanto a cadeira, porque tem um foco. Perdão, é que E tu estás a falar... eu não... Tá, sim, mas tranquilo. Portanto, eu vou voltar a fazer a pergunta, depois a edição faz. Tá. Valdir, assim, tu és professor na escola dos júniores. Quando esses júniores vão para a escolinha a conhecer o Brown Spiders, tu vês-te neles? Consegues ver o Valdir anos atrás com aquela curiosidade? Que frase ou que incentivo é que tu lhe dizes para iniciar o esclarecimento do que é o Brown Spiders? Sobre a primeira pergunta, sim, eu me vejo um pouco, né? Vejo um pouco os meninos, com sede, com desejo de querer jogar, com vontade de mostrar todo o seu potencial, então me vejo muito, principalmente porque é um esporte que não é muito ainda tão explorado, tão reconhecido no futebol, então é algo que ainda é novo. E se fosse para falar uma frase ou algo assim para esse nível, é que eles sempre trabalhem, sempre, se eles têm um objetivo, se eles têm um sonho, se eles se veem, por exemplo, jogando fora, que eles realmente trabalhem, se dediquem para isso, que o céu é o limite, né? Se a pessoa quiser realmente se dedicar e trabalhar para conseguir seus sonhos, eu acredito que ela consegue, desde que ela se dedique e realmente queira que aquilo aconteça. Há um reflexo, há um copycat, chamamos assim, da noção que vocês têm do futebol americano nos Estados Unidos para cá? Há esse incentivo, há esse acompanhamento das competições para que de alguma forma possam influenciar nas vossas táticas e valorizar o clube? Há um fundamento e um incentivo e um estudo disso? Assim, da parte da liga profissional, só o comercial, né? Eles têm um grande mercado comercial no Brasil, o Brasil é o terceiro maior mercado dos produtos da liga de futebol americano profissional, então nesse ponto sim. Mas de questão de comparação de jogos ainda é muito pouco, por causa que por mais que seja o mesmo jogo, a velocidade, né, todas as estratégias, até mesmo o físico, é um pouco diferente. Então não dá muito como comparar, né? A gente consegue se comparar mais ou menos com o high school, que é o colegial deles, então, por exemplo, pelo mesmo estilo de jogo. Mesmo a gente sendo adulto e o high school sendo composto por adolescentes lá, né? Então essa é a diferença de nível que a gente tem entre um país e outro. Mas na questão de muitos times se baseiam, né, em alguns times, alguns esquemas defensivos, de ataque, para basear seu próprio esquema. Mas na realidade, às vezes isso não acaba tendo muito sucesso, porque, como eu acabei de dizer, é muito diferente, né? Se um esquema funciona lá nos Estados Unidos é porque tem todo um contexto, tem todo um ambiente para que aquilo aconteça, que talvez, muito provavelmente, não seja o que acontece, por exemplo, nos times aqui brasileiros. Já começa que um é pago e o outro não, né? Correto. Então, o incentivo é diferente. Diz-me uma coisa, o fundamento dos júniores do Brown Spiders é exatamente como uma questão de ajudar na sociedade ou na integração, na evolução pessoal dos vossos alunos. Como é que está a escola? Quantos alunos é que têm? Então, a gente está
na faixa de alunos ativos, principalmente durante essa pandemia, deu uma caidinha normal, mas a gente está com um número aí um pouquinho mais de 30 alunos ainda que são inscritos, né, que são bem, estão ativos, digamos assim, no programa. E sim, né, a gente, por ter esse caráter de escola, a gente tem um pouquinho de, digamos, uma obrigação de passar uma transmissão de valores, de condutas, de morais, de moral. Então, quando normalmente a gente vai falar sobre algum assunto, a gente tenta mesclar com alguma coisa, no sentido da vida ou alguma mensagem que a gente queira passar, para que os meninos não apenas se transformem em bons jogadores de futebol americano, mas que sejam bons exemplos e bons cidadãos, porque o futebol americano, ele acaba ensinando, não é o único esporte que faz isso, mas ele acaba ensinando também esses valores de cidadania, de trabalho em grupo, né, de você confiar no seu companheiro, né, saber que é um esporte coletivo. Então a gente sempre também tenta repassar esses valores em todos os conteúdos que a gente faz. Então acredito que desde que o programa começou a gente tem bastante sucesso em fazer isso e é a tendência que a gente continue sempre melhorando. Ok. Vocês são uma equipa de amadores, correto? Sim, para o pessoal que queira conhecer o Brown Spa, diz-me uma coisa. Qual é o primeiro acesso? Qual é o contacto? Que tem algum endereço fixo? A gente tem um site, né? Como a gente é um time da base do Brown Spiders, né? O próprio Brown Spiders tem um site, então se não me engano é www.brownspiders.com.br, mas a maneira mais fácil de se ter uma comunicação e até uma resposta mais direta é pelo Instagram, que você pode seguir, é o @brownspiders_fs, que é da escola, e o próprio Brown Spiders FA, que é o do time principal. São os dois canais aí que você consegue ter uma via direta de comunicação com o programa. Lá também vai ter algumas informações, os técnicos, né, as atividades e postagens, vai ser tudo lá transmitido naquele canal do Instagram. Eu já estive a ver o site é espetacular, está muito bem organizado, bem estruturado, muita informação, tá? Mas assim, nada tem mais a ver com a informação do que o presencial. Mesmo num período atípico, vocês têm pessoal já indicado e responsável por fazer esse primeiro contacto. Por exemplo, dos júniores, tens já um professor, sendo tu também, e o Vinícius Anussi, tá? Que fará esse primeiro contacto com essas camadas mais jovens. É um desporto caro? Olha, trazendo para a realidade do Brasil, acaba sendo caro porque a gente tem equipamentos, né, como capacete, até mesmo a ombreira, que a gente chama de shoulders, né? Eles acaba sendo um material um pouco mais caro por ser mais resistente, por ter um caráter de segurança um pouquinho mais, né, rigoroso nesses equipamentos, então ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas assim, também tem a questão que por ser amador, o atleta ele precisa ter algumas convicções e sabedorias. Por exemplo, ele precisa saber se ele machucar, ele vai ter que, né, ter o próprio gasto para ir se recuperar, cirurgia, se caso algo mais sério acontecer. Então são coisas que ainda a equipe de futebol americano não consegue fornecer para o atleta, né? A gente tem um plano de que a gente tenta envolver a área da psicologia, a área até mesmo da fisioterapia, mas a gente não consegue ainda fornecer, por exemplo, uma espécie de um plano de saúde para futuras ocasiões que ocorrem tanto no treino quanto no jogo, que é um esporte de contato e acaba tendo, a gente sempre deixa bem claro para todo menino que for entrar também, que é um esporte de contato e acidentes podem acontecer, mas a gente sempre vai tentar fazer de tudo para que eles sejam evitados, né, e que o futebol, o esporte mesmo, ele possa ser praticado da maneira mais segura. Então, acaba sendo um pouquinho caro, sim, né, comparado com 5, 10 anos atrás era muito mais caro, mas ainda acaba sendo um valor um pouquinho mais caro por causa do custo dos equipamentos mesmo, que fica um pouco em cima. A acessibilidade para potenciais patrocinadores tem sido interessante, tem sido uma das responsabilidades do Brown Spiders, dar acesso a esses potenciais patrocinadores? Sim, o Brown Spiders sempre é aberto, né? A gente tem também um apoio de lei de incentivo do esporte, que a gente está tudo protocolado, a gente já está até numa fase de captação de recursos, então patrocinadores, até mesmo apoiadores são sempre muito importantes e para que continuem ajudando o esporte a fomentar. Então, o Brown Spiders sempre está aberto, mas a gente como escola, a gente sempre tenta, por exemplo, procurar algo que não apenas patrocinadores que estejam mais envolvidos, né, mas, por exemplo, com aula de inglês ou algo do tipo. Agora vamos fazer uma pausa, podes desligar o alarme. Não, desliga o alarme, tranquilo, depois a edição faz o resto. Se a gente ultrapassar não tem problema, tá? Agora é assim, fazer o silêncio, depois de fazer mais uma pergunta. Valdir, diz-me uma coisa, para quem quer entrar em contacto contigo, não sei se podes passar os teus
contactos diretos, né? Sendo uma vedeta de Brown Spider, né? É assim, mas é assim, para quem tenha curiosidade, para quem queira tirar dúvidas assim, pontuais, ou ver um equipamento, ou ver a vossa sala de troféus, ou ver o vosso currículo com pessoas mais diretamente envolvidas no Brown Spiders, ou assistir a um treino, sei que já está a abrir a questão de, já estamos a aliviar esta questão de limitações, para assistir a um treino, quais são os contactos que as pessoas devem ter? Bom, se caso alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre futebol americano, até mesmo equipamento, a minha rede social é @valdir com W e 2 Is, então Valdir, né? Se você colocar só Valdir, você provavelmente vai encontrar meu nome. No Facebook é Valdir Martins Neto, com W também, o Valdir. Acredito que seja o único Valdir Martins que tem no Facebook. Se não tiver, então vocês vão revisar. E, como eu já disse, as próprias redes sociais do Brown Spiders, tanto no Instagram como no Facebook também, vão ter pessoas que se caso eu não puder, elas também vão estar disponíveis aí para responder qualquer dúvida, qualquer interesse que possa surgir com o Brown Spiders. Então é assim, as redes sociais vão passar aqui em baixo, do rodapé, as redes sociais dele, também do Brown Spiders. Há uma surpresa futura, esperemos que resulte. Também existe o elemento feminino no futebol americano, tá? Nós futuramente vamos ver isso, tá? Assim, vai ser muito interessante ver o lado feminino a se sobrepor a essa questão de fragilidade. Enganem-se, tá? Enganem-se. Frágeis não têm nada, tá? Têm garra, assim é que nós gostamos, tá? E é assim, Valdir Martins, obrigado por teres vindo, tá? Obrigado por esses esclarecimentos. Vamos ver se arranjamos mais uma nova oportunidade, quiçá para falar do restante staff, chamamos assim, do Brown Spiders, tá? Tanto o Júnior como o Sénior.